Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o vídeo 2 da aula 5, disciplina Matemática Elementar e Discreta. Na aula 1 já falamos aqui do sumário, falamos bastante coisa já na aula 1, então se você está iniciando por esse vídeo, procura o vídeo número 1, tá pessoal, dessa aula, ok? Então falamos até a definição de anel. Resumindo aqui a definição de anel, aqui ó, o resuminho, foi a última coisa que nós falamos lá. Então bem simples aqui, pessoal. Vamos só ler esse resuminho aqui pra gente pegar o fio da meada, né? Então, a estrutura, ó, com um conjunto de duas operações, vai ser um anel, né? Classificada como anel. Quando em relação à soma for um grupo abeliano ou um grupo comutativo, é a mesma coisa. E em relação à segunda operação, a multiplicação, ela tem que ser associativa e distributiva, tá bom? Aí nós temos um anel. Aqui nós temos exemplos de anéis, tá? Então, os números inteiros com a soma dos números inteiros e a multiplicação é um exemplo de anel, tá? Satisfaz todas aquelas propriedades. Lá no livro, pessoal, tem algumas dessas propriedades mostradas para cada um desses exemplos aqui, tá? Não vou fazer no vídeo, porque isso é muito simples e o vídeo ficaria muito longo, tá? Vou deixar aqui no vídeo alguns exercícios, algumas propriedades mais elaboradas. Essas são muito triviais. De novo, é só você pegar aqui e seguir uma por uma, mostrar que é associativo, mostrar que é comutativo, exibir o elemento neutro da soma, exibir o elemento simétrico da soma, tá? Vem para a multiplicação, mostra que é associativa e por último mostrar que vale a distributiva, tá bom? Então, são conjuntos que nós já trabalhamos desde o ensino fundamental, o ensino médio, tá? Então, olha aqui, os racionais com a soma e multiplicação, os reais, os números complexos, tá bom? Aqui ficou repetido embaixo, né? Vamos ver aqui, tá? Ok? Então, tá. Quais são as principais propriedades? Voltando aqui, pessoal, antes, né? Nós vimos exemplo, e um exemplo que não é anel, simples, né? Um exemplo que a gente não é anel é se você pegar os números naturais aqui, com a soma e com a multiplicação. Os naturais, lembrando aqui da primeira aulinha dessa disciplina, né? Começa no 0, 1, 2, então quebra várias dessas condições que nós precisamos, né? Se a gente vir aqui, vai ser associativo, ok, vai ser comutativo, ok. Tem o elemento neutro da soma? Tem o 0. Tem o simétrico? Já não tenho, tá? Qual que seria o simétrico, por exemplo, do 2 na soma? Seria o menos 2. 2 somado com menos 2 igual a 0. Só que esse aqui não pertence aos números naturais. Então, um contra-exemplo aí de uma estrutura que nós conhecemos, mas que não é anel, é o conjunto dos números naturais com a soma e multiplicação, ok? Então, em relação aos anéis, pessoal, o que nós temos de propriedades que eu escolhi para a aula? De novo, lembrando, a aula é um resumo, você tem que ler o livro, tá? Vou até aproveitar aqui e abrir o livro rapidamente aqui para gente, para vocês verem. Aqui está lá no AVA, então o livro que nós estamos usando é esse daqui, nessa parte da aula. Estruturas algébricas, e pelo sumário aqui você já vai ver que nós estamos pegando aqui 3 capítulos do livro, né? Bem resumido, né? Então, tá? Eu marquei as páginas, não são todas, é óbvio que em 2 aulas não vamos conseguir fazer isso tudo, precisaríamos aí pelo menos de 2 semestres, talvez, né? Até mais para estudar isso bem detalhado, mas não é o objetivo do curso de vocês, tá? Da computação. Então a gente está dando uma estudada básica, né? Ver definição, ver exemplos e alguns exercícios, ok, pessoal? Então aqui, ó, grupos, anéis e corpos, ok? E outra coisa, aproveitando que nós estamos aqui, pessoal, aqui no plano, tá? Lembrar que vai ter avaliação, já até está prevista aqui, ó, alguns alunos não estão acessando o AVA, vocês devem acessar, tá em todas as dicas aqui no AVA, aula por aula, tá? Muitos alunos não estão acessando, pessoal. Fiquei até curioso saber como que vocês estão fazendo a prova, né? Os exercícios sem estudar, sem assistir os vídeos, tá? Mas tem que acessar. Então, vou abrir aqui uma aula aqui só para mostrar para vocês que todas as aulas estão assim, né? O roteiro de aprendizagem aqui, o dia que vai estar o questionário. Na aula 5 nós já temos também aqui, tá? Então, na aula 5 aqui, ó, para ficar bem claro aí para vocês, deixa eu abrir aqui a aula 5, que é a nossa aula aqui. Então, a avaliação do dia 6 ao dia 9, vai ficar lá, né? 4 dias, o dia 6, 7, 8 e 9 para vocês fazerem a avaliação. Ok? Então não esqueça, não perca esse tempo, tá? Obrigação de vocês, pessoal, acessar o AVA pelo menos 2 ou 3 vezes durante a semana, ok? E a maioria não está acessando. Então, atenção nisso, vocês estão aqui para aprender, tá?
Não sei como que alguns estão fazendo as avaliações ou se estão fazendo, tá? Mas não estão acessando o material. Tem que acessar o material, tem que assistir os vídeos, tem que ler o livro, tá, pessoal? Tem que tentar fazer o exercício. O mais importante é isso, é aprender, tá? Se você pede lá para o seu amigo passar a resposta e tira nota no questionário, isso não quer dizer nada. Pode até passar na disciplina, mas não aprendeu. E esse não é o objetivo, tá bom? Então, voltando aqui para a aula, só lembrei disso porque nós estamos na semana de avaliação, não percam a avaliação, tá bom? Continuando aqui, vamos falar as propriedades de anéis, pessoal. Então, primeira propriedade, o elemento neutro, referente à operação do anel, é único, pois corresponde ao elemento neutro do grupo, né? Nós vimos que era um grupo comutativo, inclusive, tá? E aí, obviamente, herda essa propriedade. Segunda propriedade, para todo x, o simétrico em relação à operação soma também é único, isso é óbvio, a gente já sabe, tá bom? E aqui está mostrando uma coisa interessante, né? O simétrico do simétrico é o próprio elemento. Isso é bem simples, se a gente pegar os números reais, por exemplo, o que está dizendo aqui, né? Ó, o 2 é o meu elemento, o seu simétrico é 2. Então, o simétrico do simétrico é igual a 2, tá? Uma propriedade bem simples, que vale para os números reais e vale para qualquer outro anel, ok? Propriedade 3. De novo, tá, pessoal? Tem várias dessas propriedades lá no livro resolvidas, ou pelo menos indicadas, algumas dicas. Dá uma lida lá, tá? Então, a terceira propriedade fala o seguinte, né? Se nós temos um anel, pegamos dois elementos aqui, e aí nós temos aqui uma igualdade. X mais A igual a Y mais A, então X igual a Y. Isso que nós conhecemos como a lei do cancelamento. O que nós fazemos na prática? Só cortamos aqui e aqui. Isso é um macete, na verdade, vem a partir dessa propriedade aqui. Somos acostumados a fazer isso, né? Se nós pegarmos aqui, ó, x mais 3 igual a y mais 3 nos números reais. Então, posso cancelar aqui e cancelar aqui. A gente fala que troca de lado, troca o sinal, tá? Isso tudo são consequências dessas propriedades aqui. Por isso que nós podemos fazer isso. Tá bom, pessoal? E a última propriedade aqui, para todo x pertencente a A, é válido que x vezes o neutro, ou o neutro vezes x, é o próprio elemento neutro, né? Ou seja, qualquer número multiplicado por zero é um zero. A propriedade, olha só que interessante, tá? Que vale para os anéis. Qualquer que seja o conjunto, se ele for um anel, vale isso daqui, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios, tá, pessoal, no próximo vídeo, para a gente praticar um pouquinho essas propriedades aqui. A última definição da aula, o último exemplo, né, de estrutura algébrica, corpo. Tá? Então, veja só, um anel, acabamos de falar anel, de um conjunto K, tá, com duas operações, comutativo, então tem que ser um anel comutativo, com unidade. Se todo elemento não nulo de K admitir um elemento simétrico em relação à operação de multiplicação, então podemos dizer que esse anel é um corpo, tá? Então, um conjunto com duas operações vai ser um corpo se satisfaz essas propriedades aqui. Então, observação, né? O corpo, uma maneira análoga de definir, é só você ver essas condições aqui, né? Ó, um conjunto com duas operações será um corpo se, em relação à soma, for um grupo abeliano, tá? E em relação à multiplicação, você vai tirar o número zero, o elemento neutro, a gente fala zero aqui, se for no números reais, só um comparativo, mas vai tirar o elemento neutro, lembrando que K pode ser qualquer conjunto, for um grupo abeliano. Tá? Então, é um grupo abeliano tanto em relação à soma, quanto em relação à multiplicação. Tá bom? Só que para fazer a multiplicação, já falamos agorinha, né? Pensa nos números reais, pessoal. Só vai ser um anel se eu tirar o zero aqui, porque senão não vai ter o simétrico lá, ok? Então, ele está falando exatamente isso aqui, né? Toda vez que eu for fazer em relação à multiplicação, tem que tirar o elemento neutro, que seria o zero dos números reais. Tá bom? É isso que ele está explicando aqui. E além disso, quando eu for comparar as duas operações, ela tem que ser distributiva, tá bom? Tem que ser distributiva da multiplicação em relação à soma. Então, essa é a definição de corpo. Então, exemplos aqui
corpos. Nós temos os números racionais com as operações usuais, os números reais também e os números complexos, tá? O contra-exemplo são os números inteiros, tá? Com as duas operações. Tá? Não pode ser um corpo, exatamente porque em relação à multiplicação, qual que é o problema aqui, pessoal? Ó, vai todo bonitinho, mas em relação à multiplicação nós não temos o inverso. Tá? Para ser um corpo tem que existir os dois inversos aqui, tá? O simétrico que nós falamos, né, em relação à soma, e o inverso em relação à multiplicação. Então, em relação à soma existe, que são, por exemplo, os negativos, né? Se eu comparar aqui o 2, o seu simétrico na soma é o menos 2. Esse é tranquilo, vai dar o 0. Mas em relação à multiplicação eu não tenho. Qual que seria o simétrico do 2 em relação à multiplicação? Meio, só que meio não é um número inteiro. Por isso que esse conjunto Z com as duas operações não é um exemplo de corpo, tá bom? Então, cuidado aí com esses detalhes, tá? Pessoal, sempre ler e olhar as propriedades. Sugestão que eu dou para vocês, tá bom? Escrever essas propriedades e memorizar. É óbvio que quando você vai fazendo exercício, isso vai ficando mais claro um pouco, tá bom? Mas o objetivo principal aqui, como a gente está vendo bem resumido, né? Bem superficial, é você entender essas definições, tá bom? E algumas propriedades, alguns exemplos. Mas a definição mais importante aqui para nós, tá, pessoal? Então, que nós estamos agora nos exercícios, tá? Eu vou fazer esse primeiro exercício e os outros eu vou deixar para os outros vídeos, ok? Então, pessoal, provar que o elemento neutro de um grupo é único. Então, você está trabalhando com um grupo. Vamos relembrar rapidamente aqui como que são os grupos. Para mostrar que é um grupo, eu pego um conjunto qualquer e uma operação. Ó, dos que nós falamos hoje, só o grupo tem uma operação. Tanto o anel como corpus tem duas operações. Então, grupo, conjunto e uma operação, e a operação ela tem que ser fechada. Vamos colocar aqui, ó, é fechada, tá bom? Ela é associativa. Aí tem que existir, a gente coloca assim, ó, existe o elemento neutro, vou colocar assim, tá? Pertencente a A. E existe o simétrico, existe o, vamos chamar aqui de menos A. Tá bom? Pertencente a A. O neutro, a gente sabe da definição do neutro, né? A operado com o neutro é o próprio A. E aqui o A operado com o seu simétrico, vamos chamar de menos A, é o elemento neutro aqui. Tá bom? Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui nesse exercício. Ele é bem tranquilo também, está resolvido no livro, tá bom? Então, a ideia geral do exercício é o seguinte: para provar que existe um único, sempre você vai partir de que tem dois. Então, vamos colocar assim, ó, suponha que... Aí, para diferenciar um do outro, eu vou colocar o índice, né? E1 pertencente a A e E2 pertencente a A são elementos neutros, tá? E aí você vai ter que, usando as propriedades de grupo, mostrar que o E1 é igual a o E2, tá? Essa é a ideia geral do exercício. E aí acredito que com essa informação é bem fácil de resolver isso daqui, tá? E aí os próximos exercícios aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!